Tem personagens na Bíblia que a gente nunca esquece. Davi, Moisés, Paulo. Até os vilões mais conhecidos, como Judas ou Faraó, estão sempre nos holofotes. Mas e se eu te dissesse que existe um nome praticamente esquecido e que mesmo assim foi responsável por um dos atos mais cruéis de toda a história bíblica? Antes da gente mergulhar nesse episódio sombrio, já clica no like aqui embaixo. Isso ajuda muito para que mais pessoas conheçam histórias como essa, que quase ninguém conta, mas todo cristão precisa entender. Hoje você vai descobrir quem foi Doeg, um edomita infiltrado no coração do reino de Saul, que usou sua posição, seu conhecimento da Torá e até sua língua afiada para espalhar destruição. Ele manipulou, mentiu, matou e, o mais assustador, tudo isso com aparência de piedade. A maioria das pessoas passa batido por um detalhe curioso da história bíblica. Doeg não era israelita, mas um edomita. Mesmo assim, ocupava uma posição de confiança como chefe dos rebanhos do rei de Israel, Saul. Isso já diz muito, não só sobre a estrutura do reino, mas também sobre a forma como o poder, às vezes, se apega mais à utilidade do que ao caráter. Um edomita em posição de liderança dentro do reino é como confiar a chave da geladeira a alguém que está sempre com fome. É preciso sabedoria. E quando o poder encontra a ambição errada, a combinação pode ser explosiva. Doeg não era apenas mais um estrangeiro na corte. Ele era um homem de influência, estrategicamente posicionado. A Bíblia nos ensina que estar em posição elevada nem sempre é sinal de aprovação divina. Afinal, Saul, o próprio rei de Israel, já estava sendo rejeitado por Deus, mesmo ocupando o trono. Isso nos mostra que, dentro da fé, mais vale um servo fiel com coração puro do que um líder cheio de aparência. Se você hoje lidera algo, sua casa, um grupo, um ministério, vale refletir. Sua influência tem raízes na fé ou na conveniência? Porque é exatamente aí que o veneno da corrupção começa a se infiltrar. E o mais intrigante é que essa história está apenas começando. Doeg ainda mostraria do que é capaz. E você vai perceber que o problema nunca foi só ele. Doeg viu tudo. Estava lá, presente, quando Davi foi à cidade de Nob buscando socorro. Mas em vez de relatar os fatos como foram, ele distorceu a história de forma sutil e estratégica. Disse a Saul que o sacerdote Aimeleque havia consultado a Deus por Davi, como se estivesse conspirando contra o rei. Uma mentira embutida numa verdade parcial tem um poder destrutivo, e Doeg sabia disso. É o tipo de manipulação que finge santidade, mas carrega intenções sombrias, algo que o Talmud já denunciava ao descrever esse edomita como alguém que usava a Torá para ferir. Essa atitude de Doeg revela algo muito atual. Nem sempre, quem conhece a Bíblia, vive a Bíblia. Manipular palavras santas para alcançar objetivos pessoais é uma prática antiga, mas que ainda destrói vidas hoje. Sabe aquele tipo de pessoa que usa versículos fora de contexto para justificar egoísmo, ganância ou perseguição? É o mesmo espírito. E aqui vai um alerta. Se até Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi vítima disso, quem somos nós para achar que estamos imunes? Por isso, vale meditar mais profundamente em livros como Provérbios e Tiago. Eles nos ensinam a discernir o uso correto da língua e do coração. E Doeg? Ele ainda não tinha terminado. O veneno plantado em Saul estava prestes a germinar em algo brutal. A manipulação de Doeg encontrou solo fértil na paranoia de Saul. Movido por medo, insegurança e sede de controle, o rei de Israel ordenou algo impensável: o massacre de todos os sacerdotes de Nob. E não parou por aí. Mulheres, crianças, até os animais foram executados. Uma destruição completa, alimentada por um coração corrompido pelo poder. A Bíblia registra esse ato como um dos mais violentos e perversos da história bíblica, e quem executou tudo com frieza foi ninguém menos que Doeg, o edomita. Ele não apenas obedeceu, ele se deleitou. Esse episódio é uma aula viva sobre o que acontece quando a fé vira apenas uma casca
e o poder assume o trono do coração. Saul era rei, mas já não tinha direção de Deus. Doeg era religioso, mas sua espiritualidade era vazia e envenenada. A Torá, que deveria ensinar compaixão e justiça, foi ignorada em nome de uma perseguição pessoal. Quer um exercício de fé prático? Ore pelo discernimento espiritual antes de tomar decisões importantes. Leia o Salmo 1 e reflita sobre com quem você anda. Porque o que começou com uma mentira terminou em genocídio e, infelizmente, ainda não acabou. Algo muito mais profundo está prestes a se revelar e envolve julgamento, profecia e o grito silencioso da justiça divina. É fácil parecer espiritual por fora. Doeg, por exemplo, era conhecedor da Torá. Ele não era ignorante, muito pelo contrário, sabia exatamente onde pisava. Mas o que vemos em sua história é o retrato sombrio de alguém que usava o conhecimento, sagrado como espada para atacar, não para curar. O Talmud não alivia. Descreve Doeg como alguém que feria com palavras, especialmente os justos. É aquele tipo de pessoa que tem resposta para tudo, mas o coração é um campo seco. E isso ainda existe hoje, viu? Gente que cita a Bíblia, mas não vive o que prega. Conhecimento sem amor é uma arma perigosa. A espiritualidade de Doeg era uma fachada bem construída, mas totalmente oca por dentro. Ele sabia o que dizer, como falar, mas não tinha raiz na fé verdadeira. Sabe aquela pessoa que ora alto, mas maltrata em silêncio? Que diz, Deus abençoe, mas vive plantando contenda? Então, o livro de Tiago chama isso de religião vã. O verdadeiro espiritual é aquele que domina sua língua, visita os órfãos e as viúvas e guarda-se da corrupção do mundo. Vale muito mais um gesto sincero de arrependimento do que 1000 palavras eloquentes. Mas Doeg estava longe disso. E como veremos a seguir, a própria palavra já havia lançado uma sentença sobre ele. Um salmo, escrito por Davi, rasga o véu da religiosidade e revela o destino de quem usa a fé como escudo para o mal. O Salmo 52 não é apenas poesia, é uma denúncia espiritual. Escrito por Davi após saber do massacre em Nob, esse salmo rasga o silêncio com palavras afiadas. Davi não cita Doeg diretamente, mas é como se o edomita estivesse sendo exposto linha por linha. Ele é chamado de homem poderoso, que se gloria na maldade, que ama mais o mal do que o bem. É a Bíblia colocando no papel o julgamento divino contra a corrupção escondida sob a capa do poder e da religião. E cá entre nós, quando a Bíblia decide te expor, não tem marketing de imagem que segure. Esse salmo é um bálsamo para quem já foi ferido por mentiras, manipulações e injustiças travestidas de piedade. Ele mostra que mesmo quando o sistema humano falha, a justiça divina não dorme. Davi declara que o justo verá a queda do ímpio e rirá, não por crueldade, mas por alívio. Se você já foi caluniado, perseguido ou traído, mergulhe nesse salmo. Leia, ore, escreva, declare. É ali que mora a cura. Doeg tinha poder momentâneo, mas Davi tinha promessa. E é justamente essa promessa que sustenta a linhagem de Davi, que mesmo sob perseguição, continuaria viva. E por falar em linhagem, há algo ainda mais profundo nesse fio da história, que conecta rebanhos, traições e redenção. O Salmo 52 não é apenas poesia, é uma denúncia espiritual. Escrito por Davi, após saber do massacre em Nob, esse salmo rasga o silêncio com palavras afiadas. Davi não cita Doeg diretamente, mas é como se o edomita estivesse sendo exposto linha por linha. Ele é chamado de homem poderoso, que se gloria na maldade, que ama mais o mal do que o bem. É a Bíblia colocando no papel o julgamento divino contra a corrupção escondida sob a capa do poder e da religião. E cá entre nós, quando a Bíblia decide te expor, não tem marketing de imagem que segure. Esse salmo é um bálsamo para quem já foi ferido por mentiras, manipulações e injustiças travestidas de piedade. Ele mostra que, mesmo quando o sistema humano falha,
a justiça divina não dorme. Davi declara que o justo verá a queda do ímpio e rirá, não por crueldade, mas por alívio. Se você já foi caluniado, perseguido ou traído, mergulhe nesse salmo. Leia, ore, escreva, declare. É ali que mora a cura. Doeg tinha poder momentâneo, mas Davi tinha promessa. E é justamente essa promessa que sustenta a linhagem de Davi, que mesmo sob perseguição, continuaria viva. E por falar em linhagem, há algo ainda mais profundo nesse fio da história que conecta rebanhos, traições e redenção. E agora que você conhece quem foi Doeg, o que vai fazer com esse conhecimento? Será que você tem reconhecido quando a religiosidade vira fachada? Já parou para pensar se em algum momento você foi vítima, ou até autor, de palavras afiadas como as de Doeg? Essa história não está aqui só para chocar, mas para transformar. A Bíblia não esconde os vilões porque ela quer nos mostrar o caminho da verdade, da justiça e da fé real. Então, se essa mensagem te confrontou ou te ensinou algo novo, deixa aqui nos comentários o que mais te impactou nessa história. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo conteúdos como esse, porque ainda tem muito personagem esquecido da Bíblia que carrega lições poderosas para nossa vida de fé.